explode de reclamação, de murmuração. Lá no Egito era diferente, mesmo apanhando, mesmo fazendo coisa. Mas Moisés. Então, para que a promessa fosse lembrada, Deus permite. Aí Moisés diz: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. E o povo sai para fazer o que no deserto? Hein, irmãos? Qual era a proposta? Ele sai do Egito para fazer o que no deserto? Satanás perturbando ali, mas ele sai e já entra na casa do Senhor e já começa a pregar com graça e unção. Oh, aleluia, expulsando demônios, curando, fazendo maravilhas. Meus irmãos, a leitura que fizemos em Êxodo capítulo 5, versículos de 1 a 3, Moisés vai, juntamente com Arão, seu irmão mais velho, a Faraó, cumprindo assim a ordem de Deus para falar com o Faraó que deixasse o povo dele sair e ir fazer-lhe uma festa no deserto. Parece simples, mas em meio a essas palavras, Deus está expondo a sua estratégia para duas coisas: trazer juízo sobre a terra do Egito e tirar o povo de lá. Trazer juízo sobre a terra do Egito, por quê? Porque era uma terra de deuses e só há um único e verdadeiro Deus. E Deus queria mostrar para os egípcios que Deus era Ele e não aqueles outros que eram criados pelas próprias mãos ou pela mente deles. E a outra questão era tirar o povo do Egito, porque havia a promessa que ele fez a Abraão, a Isaac e a Jacó, e chegou o tempo do cumprimento daquela promessa. Enquanto eles estavam ali no Egito, e Deus os leva para o Egito, porque eles precisam se multiplicar, precisam crescer e ter uma unidade nacional e um único Deus. E enquanto eles estavam ali na cidade de Gósen, tudo isso foi possível. Eles cresceram, se multiplicaram, mas se esqueceram da promessa. Então, para que a promessa fosse lembrada, Deus permite que os egípcios comecem a maltratar os hebreus. E quando eles começam a sofrer açoites, pressões psicológicas e físicas, eles se lembram que tem um Deus e que tem uma terra que os espera. Aí então eles começam a clamar. E Jeremias vai dizer o quê? Clama a mim e respondeste-ei. Mas precisa clamar. E eles clamaram e veio a resposta de Deus. E como é que Deus vai agir para tirar aquele povo? Depois de 40 anos na casa de Faraó, aprendendo tudo sobre o Egito, Moisés tem que fugir e passar 40 anos no deserto, aprendendo tudo de deserto. Então, que perdeu, o conectivo, já não tinha mais facilidade de falar, porque o tempo todo com ovelhas, sozinho, acabou perdendo, não tinha com quem contactar. Daí ele pediu: Deus, eu não sei falar, manda alguém aí para me ajudar, porque para mim não dá para se comunicar. Mas para escrever, não tivemos melhor. Ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. E Deus começa a agir para tirar esse povo do Egito. Ele queria que o povo fizesse para ele uma festa no deserto. Aí você vai ver que Faraó não deixa o povo ir. Faz propostas indecorosas, indecentes a Moisés. Finge que se arrepende, mas não se arrepende. Moisés, olha teu Deus, tira essa praga que eu vou liberar. E quando Moisés falava com Deus e Deus atendia, o Faraó endurecia o coração. Não vou liberar. Eles eram um homem sem palavra, não cumpria a palavra. Mas embora Deus estava atrás de tudo aquilo que era para trazer as 10 pragas, Ele chega um momento que diz assim: olha,
eu vou deixar vocês irem, mas vocês têm que deixar os filhos. Vocês têm que deixar os filhos. Irmãos, quando a gente estuda tipologia, Egito tipifica o mundo, enquanto Faraó tipifica o diabo. Olha a proposta de Faraó. Vocês podem ir adorar a Deus, vocês podem ir para a igreja, mas deixa os seus filhos aqui. Deixa eles aqui na boca, deixa eles aqui nos inferninhos, pode fazer o que vocês querem, pode subir montes, mas deixa o filho de vocês aqui. Vai ser só vocês, não vai ter outra geração para adorar a Deus. E muitos de nós estamos aceitando isso. Já são maiores, eles sabem o que querem, eles que se viram. Não, irmãos, não abra mão do teu filho, não deixe ele no Egito. É teu filho, se você saiu de lá, saia com ele, traga ele contigo, lute por esse filho, não deixe ele no Egito. E Moisés disse: não, todo mundo comigo, senão não tem negócio. Deixa seu gado e vão vocês. Eu falei: engraçado. Eu penso, Moisés, engraçado, né, Faraó? O que a gente vai fazer lá no deserto sem animais? Se a proposta de Deus é fazer festa a ele, como é que a gente vai fazer festa? A gente vai sacrificar o quê? Lá não tem capim, não tem nada, vamos sacrificar areia? Não, nós queremos o nosso gado. Aí Faraó: então vocês não saem, fica aí. E Moisés já sabia do que ia acontecer, porque Deus havia falado com ele, as coisas foram acontecendo. Até que, na última praga, a dos primogênitos que foram feridos, aí Faraó teve que jogar a toalha e libera o povo. Mas antes de sair, Deus disse para Moisés: olha, fala aí para todo mundo que tem vizinhos egípcios, chega lá e pede tudo que vocês precisam, que vocês querem. E chegaram lá, pediram, e os egípcios eram ricos, né? Deram ouro, prata, e deram tantas e tantas coisas, que a gente só vai saber disso quando Moisés vai construir o tabernáculo, que vai pedir, né, os objetos que ele vai precisar, os tecidos, os ouros, as pratas, para poder fazer o tabernáculo com seus utensílios. Quem traz isso? O povo. Só que no deserto não tinha nada daquilo. E por que tem? É porque eles, ao pedir aos egípcios, receberam tudo aquilo. Então estão prontos agora para sair. Depois disso, aí Deus diz para eles: olha, fiquem prontos, fiquem preparados. Mala pronta, tudo ali, porque à meia-noite, louvado seja o nome do Senhor, Deus dá um tempo, né? E o tempo era meia-noite. À meia-noite o anjo vai passar, e aí vai ser a última praga. Agora tem uma coisa, e teve outras pragas que Deus diz para eles: olha, dentro de casa, Moisés, fala para ninguém ficar lá fora, lá dentro. E tem um texto lá no Gênesis que vai dizer que alguns egípcios que temiam ao Senhor, na Saraiva, né, na praga da Saraiva, mantiveram a sua família e os seus servos dentro de casa, não sofreram danos. Mas aqueles que não temiam se arrebentaram. E agora na praga, a última dos primogênitos, a ordem era manter todo mundo dentro de casa, fechar a porta, mas antes tinham que escolher um cordeiro imaculado, que fosse sacrificado, pegasse o seu sangue, espargisse nas portas, e todo mundo lá dentro, porque à meia-noite o anjo ia passar, e quando ele passasse, aonde não estivesse a marca do sangue do cordeiro, o anjo ia passar e matar aquele primogênito, não só de pessoas, mas também de animais. E isso aconteceu até no palácio de Faraó, que pensou que era blindado, que nada ia acontecer. O filho dele morre, ele não aguenta mais, aí não tem jeito, joga a toalha, pode ir, podem ir. E o povo sai para fazer o que no deserto? Hein, irmãos? Qual era a proposta? Ele sai do Egito para fazer o que no deserto? Uma festa do Senhor no deserto.
uma festa. A primeira coisa que acontece, passa um rio, e a única coisa que a gente vê é Miriam com pandeiro. Cadê a festa? O Moisés também faz o seu cântico. Cadê a festa? Mas eles não saíram para festejar? E aí, continua a caminhada. Deus chama Moisés ao monte. Vamos conversar, Moisés. Esse povo acabou de sair do Egito. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. O Egito não saiu deles. Eles falam como egípcios, pensam como egípcios e vivem como egípcios. Mas ele agora é meu povo. Eu tenho que colocar dentro dele a minha lei. Eu tenho que ensinar eles a minha vontade. Então sobe aqui que a gente tem coisas para te passar. E Moisés sobe, passa um tempo lá em cima. E quando ele está lá em cima, os israelitas no deserto começam a ficar impacientes e procuram Arão. Arão, cadê esse Moisés? Esse Moisés, nenhum respeito para o homem que havia os tirado do Egito. A gente não sabe onde ele está, nem sei onde ele vai saber. Cadê o Deus que nos tirou do Egito? Aí, olha, Arão não podia ter sido, queria até ser, né? Interessante que Arão queria até ser o líder do povo. Meu irmão e eu sou mais velho porque eu não sou. Vocês vão ver lá, né? Que ele e Miriam se unem para tentar derrubar Moisés e assumir o controle do povo. Miriam mulher, mas Arão, pulso fraco. Ele não fazia aquilo que Deus mandava. Ele queria obedecer o povo, ao invés de ser o inverso. O povo chega, Arão, me faz aí um Deus aí. Ué, Deus é fabricado? Ou ele existe ou não existe. Me faz um Deus aí que nos tirou. E ele questiona, não. Me traz aí ouro, prata, me traz tudo aí. Ele mesmo pega um buril e tal. E vai fazer um Deus egípcio. Tem um Deus lá que é um boi, um boi. E ele faz exatamente a réplica daquele boi, aquilo que ele conhecia de Deus. Era Deus egípcio. Coloca lá. Aqui está o Deus que tirou vocês do Egito. Ainda entra com uma doutrina totalmente errada, né? E aí o que é que faz o povo? Se prepara, até aqui no texto que eu vou ler, para não pensar que eu estou a inventar. Êxodo 32, de 1 a 7. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas e os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e ouro com o burril fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, e depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque teu povo que fizeste subir do Egito se corrompeu. Oh, irmãos, a impaciência o que faz? No início a ideia parece até boa, né? Arão diz: não, nós vamos celebrar o Senhor, querendo fazer aquilo que Deus mandou antes dele sair do Egito. Já estão no deserto, vamos celebrar o Senhor. Mas aí ele faz um bezerro de ouro.
Tem nada a ver com Deus Todo-Poderoso. E eles começam a celebrar aquela celebração, sacrificam não a Deus. Ele está dizendo, o Deus que tirou vocês do Egito. Mas aquilo não foi Deus que tirou do Egito. Aquilo é produto da mão de Arão. E aí, eles começam então a sacrificar, e daqui a pouco a se embebedar e a folgar. E nessa movimentação toda, nasce isso que a gente conhece aqui no Brasil como carnaval. Primeiro carnaval acontece por conta dessa mão fraca de Arão, de ser levado pelo povo e colocar uma festa achando que é para Deus, quando Deus não tem nada a ver com isso. Então Deus manda Moisés descer, Moisés desce, e quando chega ele disse com as 10 tábuas da lei, irmãos. Ele, quando olha aquilo, o coração entristece, ele pega a tábua e quebra a tábua. O homem mais manso da terra também se tornou o homem mais irado da terra. Chama, quem é comigo? Ninguém. Olhou para cá, quem? Dos irmãos dele, só a tribo dele é que Moisés, nós somos de casa, somos teus irmãos, somos da tua tribo, nós somos levitas, somos a tribo de Levi. Estamos contigo, o que você quer, irmão? Pega as espadas. E você sabe que a tribo de Levi era assim, né? Por isso que Deus tirou eles de coisa, porque mataram com eles mesmo, né? Passava a espada sem brincadeira. Deus, não, vocês são bons, mas vão para me servir, é para cuidar do templo, para cuidar do tabernáculo, né? E tiraram eles disso. Vocês não vão ter nem um local específico, vocês vão morar no meio das tribos, né? Para acalmar aquele povo. E eles pegam a espada, irmãos, e matam, dizimam lá uma boa parte dos israelitas que não queriam cumprir com aquilo que Deus mandou, matou. E Deus então vai depois separá-los para ser seus no lugar dos primogênitos. Mas a festa, onde é que está a festa? Não saíram para fazer festa? Mas antes da festa, irmão, o que o povo faz? Saiu para o deserto para fazer festa ao Senhor. Mas festa para o Senhor não tem murmuração, tem, irmãos? Tem ou não tem? Não devia ter, né? Mas eles murmuravam. E por causa da murmuração, você vai ver que Paulo vai escrever a respeito disso lá aos Coríntios, mostrando o que foi essa saída do Egito e como Deus agiu contra eles por conta das murmurações. E eles murmuraram, né? E muitos deles a lembrança contínua do Egito. Porque Moisés nos tirou do Egito? Lá a gente apanhava, mas a gente tinha cebola. Lá a gente levava uma surra toda noite, mas a gente tinha água. Lá a gente não podia isso, mas lá a gente tinha carne. Ele nos traz aqui nesse deserto para morrer. E quantos de nós, irmãos, temos a mesma postura? Quando eu estava lá fora no mundo, meu sapato era cromo alemão, a minha gravata era italiana, o meu carro era um Jaguar, eu tinha um cordão assim assado, que quando eu batia aquele tambor, o negócio... Meu irmão, esqueça o Egito, esqueça o Egito. Você já saiu de lá, agora você está em outro lugar, é um outro patamar. 2 anos depois, Números, né, vai registrar o livro de Números. Moisés então vai falar sobre essa festa no deserto, né? E vai estar lá em Números. Números 9. Tem que correr que a hora está indo embora. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no ano 2º da sua saída da terra do Egito, ou no ano 2º, 2 anos depois, no 1º mês, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa
a seu tempo determinado, no dia 14 deste mês, pela tarde, e a seu tempo determinado a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto de Sinai, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. E assim fizeram os filhos de Israel. Aconteceu, irmãos, agora a festa. Celebraram o Senhor no deserto como o Senhor queria que fosse celebrado. Aquilo engrandecia a Deus, aquilo aumentava a Deus, aquilo fazia de Deus mais Deus. Não, irmãos. Aquilo tudo era para que houvesse um motivo de unidade daquele povo, porque até hoje Israel celebra essa Páscoa. Até hoje. Todas as vezes que eles sentam à mesa, nessa mesma data, né, o memorial deles é parecido com a nossa Santa Ceia. Só que o mais velho da casa se levanta para lembrar a família o motivo daquela celebração. A saída do Egito, os 40 anos de deserto e como Deus foi com eles. Né? Mas tudo, como diz Paulo, que tudo que foi escrito para ensinamento nosso. Vem a pergunta, né? Mas por que o deserto? Tinha um caminho que era mais curto, era mais rápido. Mas Deus precisava tirar o Egito do povo. Então não podia ser da noite para o dia. Ele sabe que isso é um processo que leva tempo até haver uma mudança de mente e de costumes. Leva tempo, não é? E aí, no deserto, por que Deus levou no deserto? Está lá, foi lido aqui na leitura devocional, Deuteronômio 8:2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Para quê? Para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Irmão, Deus já sabia disso o tempo todo. Mas o povo não sabia. O povo achava que podia mudar, né? É como alguém que fuma 20 anos, eu não vou deixar de fumar. Ele deixa de tarde, no outro dia está fumando. Não é assim, né? Não é uma questão de vontade só, né? O vício acostuma. Aqui, Moisés, finalzinho de mandato, fazendo essa recomendação. Eles, olha, lembra do que aconteceu no deserto. E aqui, aquela turma toda já tinha morrido, né? Só estava vivo, né, poucos deles. E ele está dando as últimas instruções ao povo, antes dele mesmo partir, né? Porque Moisés não entra na terra prometida. Por quê? Porque Deus falou com ele algo e ele fez diferente. E aí, reflita comigo, irmão. Deus falou com Moisés: vai, fala a rocha, para que dê água e me glorifiquem. Moisés vai, fere a rocha e sai água. Mas o povo não glorifica. Por causa disso, Moisés não entra na terra prometida. Aí veio a Unifademia que canta: eu não mudo. Aí, se Deus não muda, esse Deus que tratou com Moisés é o mesmo hoje? Se eu faço a mesma coisa que Moisés fez, Deus vai passar a mão na minha cabeça? Ah, ele não muda, né, irmãos?
Ele não muda. É a mesma correção. Porque se houver mudança em Deus, em quem for ser julgado, vai ter uma série de coisas. Mas dentro tu passou a mão na cabeça de Admir, por que agora eu que vou ser crucificado ou vou ser condenado? Não é? Não, então Deus não muda e é justo. Não é? Não deixa Satanás encher a sua cabeça. Ah, mas o meu pai, o meu tataravô, foi o pastor que fundou, fez isso, que fez aquilo. Deus não muda. Você errou, você errou. Você está pensando em coisas erradas, vai sofrer as consequências. Ele levou no deserto para isso, para que o povo soubesse o que estava dentro do coração deles. Como Deus já sabia como era, ele disse: Moisés, eu não vou nem subir com vocês, vou mandar o meu anjo, porque eu já sei que eu vou acabar com todo mundo. Não tem jeito. Eu escolhi vocês, mas vocês são de dura cerviz, vocês são ruins demais, mas eu escolhi, está escolhido. E para preservar a minha palavra, Abraão, Isaac e Jacó, vai o meu anjo. Aí Moisés: não, senhor, de jeito nenhum. O que é que o povo vai dizer aí? O senhor tira a gente e larga no meio do caminho? Não. Se tu não for, eu estou fora. Irmão, tem muita gente saindo correndo sem Deus. Não vá sem Deus. Espere Deus sinalizar. Não fica achando, ouvindo conversinhas de WhatsApp ou de qualquer... Não. Se liga em Deus. Ele vai falar contigo no teu coração, ou através dessa palavra aqui que é viva. Não deixe se enganar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é Deus, não mudou. Aí Moisés diz: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Tá bom, Moisés, você, olha o crédito que Moisés tinha com Deus, né? Tá bom, já que você quer, eu vou. Mas o único que queria ali era Moisés. Em 40 anos o povo sequer percebeu a presença de Deus ali. 40 anos. Em determinado momento Deus disse: Moisés, ajunta o povo e traz aqui no monte. Aí Moisés convoca todo mundo: olha, Papai do céu está mandando todo mundo subir o monte. Eu digo: nananina não, de jeito nenhum. Ô Moisés, faz o seguinte, a gente vai te nomear aí nosso representante. Você vai, sobe a você e Josué, a gente fica lá no pé do monte. E a coisa era séria, mas eles pensaram que a coisa era séria. Por quê? No pé do monte, o monte fumegava. Aí botaram até lá uma proteção, porque se passasse os limites, morria. Por quê? Por causa do pecado. Por quê? Não estavam santificados. Esse é o deserto. Eles não perceberam. Irmãos, havia coluna de fogo. Havia de fogo à noite. Porque o deserto à noite esfria muito. E é escuro. A coluna estava lá para aquecer e para iluminar. Durante o dia, a nuvem, porque fazia muito calor, então ela protegia do sol e fazia sombra. Olha a proteção de Deus. Olha a proteção de Deus. Tudo isso trouxe para eles maná, carne, pão. 40 anos que foram bênçãos, né? 40 anos que foram bênçãos. Vamos fechar aqui, correr. Nesses 40 anos, o deserto é uma coisa interessante. Por que que Deus nos leva no deserto, não é? Lá no deserto, 40 anos e a roupa não envelheceu. Quer dizer, a mesma roupa há 40 anos, né? Para quem bota um sapato de manhã, outro de tarde, outro de noite, mesmo sapato. Não tinha roupa de grife, não tinha academia, que coisa, né? Não tinha McDonald's, não tinha shopping. Todo dia a mesma comida, todo dia a mesma roupa. E o ser humano não aguenta, né? Explode de reclamação, de murmuração. Lá no Egito era diferente, mesmo apanhando, mesmo fazendo coisa. Mas Moisés, e aí as reclamações. Mas Deus era misericordioso. Agora, o que eu acho
interessante, irmãos, é um homem que me chama muita atenção, Moisés, porque ele renuncia a tudo por amor a Deus. E ele tem um zelo por Deus incrível. Moisés não tem duas mulheres, Moisés só tem uma mulher só. Ele se mantém fiel, e diz Hebreus que ele foi fiel em toda a sua casa. Então é um homem de referência na Bíblia, sim. E ele tinha um agir. Só a única coisa que ele errou foi nesta, de bater na rocha. Mas fora disso, foi impecável. E aí, tudo aquilo que ele falava e pedia, Deus fazia. O povo murmurava e Deus entrava com ação. Porque uma coisa que acontece no deserto, irmãos, o julgamento é rápido. A consequência é imediata. Murmuravam, as serpentes já estavam no meio, Deus enviava a serpente. Como é que ia resolver isso? E começava a murmuração, a gente morrendo aqui, gente morrendo ali, e corria para quem? Aí o Moisés servia. E ele nunca se negou a buscar a Deus por conta daquele povo ruim, que queria apedrejá-lo, tirá-lo da cadeira, né? Teve um dia que fizeram lá uma assembleia, e foram para a porta de Moisés. Moisés, você tem que sair, chega rapaz, só você, não, agora é nós. Na fita, Moisés, tá bom, vocês querem, tá aí, ó. Mas tem uma coisa, vocês estão aí, eu só quero afirmar uma coisa, que quem me chamou foi Deus. Quem me conduziu até aqui foi Deus. Se não for assim, vocês vão viver a vida toda. Mas se foi Deus, olha, essa terra aí que vocês estão aí, ó, vai se abrir. E vocês vão ser engolidos vivos. Mas, meus senhores, não é que a terra se abriu? Não é que eles foram engolidos vivos? Porque Moisés tinha um crédito com Deus. Eles faziam tudo aquilo e Moisés, Deus, perdoa, Deus. E Deus atendia. Atendia quem? Moisés. Moisés é um tipo de Cristo. A gente pinta e borda e corre, Senhor. E Deus nos perdoa por causa do nosso pedido de perdão? Não, por causa do Senhor. Porque Jesus é quem interfere, né? É o nosso sumo sacerdote que está lá junto ao Pai, pedindo perdão dos nossos pecados, né? Deserto. Para a gente concluir, vamos fazer uma provinha rápida. Aonde eu estou? Vamos fazer uma reflexão. Aonde, meu irmão, você acha que está? Aonde, minha irmã, você acha que você está? Está no Egito? Está em Canaã? Ou está no deserto? Se você ainda está praticando coisas do mundo, eu preciso te informar que você ainda está no Egito. Você pode estar com o pé no deserto, mas o outro pé está no Egito. Decida, Egito ou Canaã, não é? Não, pastor, eu já não estou no Egito. Eu estou em Canaã ou estou no deserto? Algumas dicas para você saber se está aonde está. Primeiro, os amigos te abandonaram? Pensa, meus amigos me deixaram. Ninguém pode te ajudar? Você se sente sozinho? E o mesmo alimento todo dia, né? É o zoiudo no almoço, o zoiudo à noite. E glória a Deus por isso. É a mesma roupa todos os dias. Natal, Ano Novo, aniversário. É sempre aquele paletó, é sempre aquela saia. Ô glória! Estão armando golpe contra você. Tem uma panelinha aí que não te aceita, que está querendo puxar o teu tapete. Fazem reunião de grupo para te derrubar ou te difamar. Isso é em casa, na hora do almoço, do jantar, junto lá com a família, ou aquele grupo de WhatsApp, né? As escondidinhas, a batida, não é? Faz isso. Não tem com quem desabafar. Você está aqui, ó, precisando falar com alguém. Quando, ô irmão, a paz do Senhor mesmo, estou com pressa, não é? Não tem com quem falar. Ninguém tem tempo para dar tempo a ninguém, né?
ora e chora, e parece que os céus está de bronze e a terra de ferro. Você ora, parece que as coisas pioram. Cadê a resposta de Deus? Cadê a mão de Deus? Deus está em silêncio, não fala, E aí? Parece que Deus está em silêncio. Parece que Deus se esqueceu de você. Porque você vê alguém que acabou de aceitar Jesus hoje, amanhã, está recebendo bênçãos. Senhor, estou nessa prova aqui, não sei quando, e até agora nada. Tudo que planejam dá errado. Não chove na tua horta. Chove na horta do vizinho, do amigo, do inimigo, mas na tua horta não chove. Você está assim? Está assim? Se você está nesta condição, eu quero lhe dar boas-vindas. Seja bem-vindo ao deserto. Você está no deserto. Amém? Está no deserto. Mas, meus irmãos, o deserto não é só de coisas ruins. Aqui Deus está nos provando, está nos moldando. Deus está cuidando de você. Deserto não é para matar, é para moldar. Deserto não é para destruir, é para forjar o nosso caráter. Quando a gente sai do deserto, a gente sai, oh, aleluia. Viu como Jesus saiu do deserto? 40 dias e 40 noites sem comer, Satanás perturbando ali, mas ele sai, já entra na casa do Senhor, já começa a pregar com graça e unção, oh, aleluia, expulsando demônios, curando, fazendo maravilhas, depois de 40 anos de deserto. Oh, aleluia! O Paulo, quando sai dos desertos lá de Damasco, é outro homem, com outras experiências, com revelações de Deus, para sair pelo mundo pregando o Evangelho. Conclusão, e já vamos estar de pé. Pastor Nicomax vai estar fazendo a leitura e consagrando o pão, e a irmã Vânia Moraes vai estar louvando ao Senhor. No cálice, a irmã Michele vai estar louvando ao Senhor, e fechamos com Jovens por Cristo, juventude, abençoando todo o povo. Conclusão. Olha a bondade de Deus, escrita lá em Oséias, capítulo 2, verso 14. Olha, apesar de não entendermos o deserto, é aonde Deus nos dá a chance de um recomeço. Ali, Deus vai tirar tudo de ruim que está entre nós e vai botar só coisas boas. Oséias escreveu: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei aonde? Ao coração. Você está no deserto, mas Deus está falando no teu coração. Oh, aleluia! E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Jacó, é o vale da perturbação. No deserto tem muita perturbação. Tititi no ouvido, então, não é? Vale de Jacó, por porta de esperança. Vai mudar a tua história, vai mudar essa situação. Desespero, tchau. Tristeza, tchau. Oh, agora chegou a esperança, a alegria, o contentamento. Aleluia. E ali cantará, como nos dias da sua mocidade, e como nos dias em que subiu da terra do Egito. Aleluia. E Oséias 13:5 encerra de fato: eu te conheci no deserto, na terra muito seca.
Irmãos, por que Deus nos conhece no exército? Não dá para usar maquiagem, não dá para fazer botox. Os irmãos já viram, né, as fotos, né, que saem, que hoje todo mundo, eu não sei o nome disso, né, já passou da minha idade, faz aquela produção. Você vê cantoras aí que tem 80 anos, mas quando você olha a foto parece que tem 40, né? Quem tem 40 parece que tem 12, não é isso? Eu não sei. Como é que é o nome? Photoshop. No deserto não tem nada disso. A gente é o que é. Deus nos conhece como nós somos, não é? Vamos estar de pé, meus queridos. Vocês podem dar glória. Vamos continuar celebrando no deserto. Irmãos, deserto tem um tempo determinado. Você não vai morrer no deserto, a não ser que desobedeça a Deus. Mas se você obedecer, Ele vai te tirar do deserto.